Vamos fazer a leitura desse texto, irmãos, e depois peço que os irmãos acompanhem. Caso haja alguém do seu lado que não tenha as escrituras, compartilhem, para que possa acompanhar a leitura desse texto. Diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à destruição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no seu leito de enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, ele perecerá o seu nome. Se algum deles nem me visitar, diz coisas. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam e arruma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele e caiu na cama. Já não há de se levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece de mim e leva-me para que eu pague segundo merece. Com isso conheço que tu te agradas de mim, e não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Aqui, meus irmãos, até aqui a leitura da inerrante e infalível palavra do Senhor, nosso Deus. Irmãos, nessa noite eu queria pensar com os irmãos sobre algumas questões interessantes deste salmo, antes de trabalhar o texto, mas introdutórias. A primeira coisa que eu penso que os irmãos devem lembrar, quando começamos a exposição dos salmos, nós destacamos que esse primeiro livro dos salmos, como diz Paulo M. Robson, é um livro de confrontação. Há um cenário de várias batalhas. E essas batalhas foram vistas do Salmo 3 até aqui. Nós vamos ver cada momento que Davi passou por tribulação, por angústia, por perseguição, ou por que não dizer fome ou nudez em alguns períodos da sua caminhada. Nós vimos também que nessas batalhas que Davi enfrentou, ele foi sempre temente ao Senhor Deus, sempre pediu o consolo do Senhor, ele sempre buscou o Senhor, sempre fez afirmações pelas quais nós lembramos, uma delas que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Mas também nós vimos, irmão, nesses salmos, que quando começamos esse livro, que este salmo ele tinha uma estrutura bem preparada. A sua estrutura começa apresentando para nós o que é um homem bibliocêntrico. O homem bibliocêntrico é aquele que anda no caminho do Senhor, aquele que não se detém na roda dos escarnecedores, mas antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Nós também vimos que esse homem que é bibliocêntrico, ele também é cristocêntrico. Nós vimos no capítulo 2 do Salmo, ou no livro 2 do Salmo, no Salmo 2, nós vimos que neste Salmo, o Davi nos diz e nos faz ver que o Senhor reina, e o Senhor Deus se compraz no seu reino, e ele vai dizer que as nações se juntam para poder lutar contra o Senhor, e no final elas serão humilhadas, pois do seu trono Deus se ri desse povo. E daí diante nós vimos o cenário dessas batalhas onde todos foram construídos. Por fim também, ainda melhor dizendo, continuando, se você percebeu na leitura desse primeiro livro dos Salmos, no livro 1 dos Salmos, você deve ter percebido que esse salmo ele começa com um tema. E qual é o tema que ele começa? Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores. Depois nós vimos que no capítulo 32 há uma outra bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles cujo pecado é perdoado. E agora, irmãos, nós encontramos um terceiro tema da bem-aventurança. Bem-aventurado o que acolhe ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Então, queridos, esse contexto dos Salmos, do capítulo 1, ele é interessante. São somente esses 3 salmos que falam da bem-aventurança. Ou seja, a composição deste primeiro livro mostra para nós que há marcas dos eleitos ou dos santos quando eles vão na caminhada cristã. Ainda que passem por lutas, por enfermidades, por tristeza, por calúnia, por julgamento ou até mesmo por abandono, ele é bem-aventurado
não por causa do que ele faz. Ele é bem-aventurado porque, por ele ser uma nova criatura em Cristo, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele é bem-aventurado porque quando ele sabe que quando ele peca ao Senhor, quando ele peca contra o Senhor nosso Deus, e quando ele se quebranta em estado de humilhação, o Senhor perdoa, ele sara as feridas. Ele é bem-aventurado também porque na sua trajetória cristã, ele não mediu esforços para poder ajudar os outros, para poder pastorear, acolher, assistir, ofertar. E agora ele se encontra nesse contexto, ele é acudido. Aquele que acudiu o necessitado, agora é acudido pelo Senhor nosso Deus. Então o salmo termina, ele começa dizendo que eu e vocês somos felizes, e ele termina dizendo que eu e vocês somos felizes. Isso porque, irmãos, por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, a pergunta que eu faço nesta noite, com essa introdução, é: quantos de nós aqui já não experimentou a tristeza de estar enfermo e perceber que, em vez de apoio, surgem críticas? Quantos de nós aqui já, em um momento de muita tristeza ou de abandono, quando pensava que aquele que poderia te apoiar, aquele que é seu amigo, ele te vira as costas? Quantos de nós não já acolheu pessoas em nossas casas, já se banqueteou com ele, com as delícias que Deus proveu à mesa, e hoje já não se encontra com eles, porque simplesmente eles tomaram a decisão de deixar você para trás? Quantos de nós já não achou que aquele amigo fiel, aquele que iria cuidar de nós, que ia andar, nunca iria nos trair? Mas hoje ele não está conosco. Quantos de nós já não teve raiva, indignação, porque cuidou de tão bem, de maneira tão especial, e o que esperaria dele senão um favor imerecido e foi esquecido? Quantos de nós, irmãos, não experimentou o pior quando a gente estava muito próximo da enfermidade, quando a gente estava muito doente, achando que aquela pessoa iria nos visitar, ela nos deixou para trás? O Salmo 41, irmãos, ele nos coloca diante dessa realidade. O Salmo 41, ele vai nos mostrar o servo de Deus, Davi, o rei aqui enfermo. Ele está enfermo, ele está cercado por inimigos, ele está ferido pela traição, ele está pela traição do seu amigo mais íntimo, ele está perdendo a confiança nesse cenário. E veja só, meus irmãos, é interessante observar que aqui nós não encontramos só a descrição de um homem que tem uma dor do abandono ou das provações, mas nós encontramos também um homem que tem a segurança da promessa divina. Porque quando a gente olha no verso 12 e no verso 11, no 12 e 13, ele vai dizer: quanto a mim, tu me sustém na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Esse salmo também, irmãos, é interessante porque ele vai mostrar um cenário que é precioso para nós. Esse salmo vai mostrar Davi agora também, ele num estado de morte, num estado de leito. Ele está no leito, e no seu leito ele está impossibilitado de reagir, no seu leito ele está impossibilitado de tomar algumas atitudes como rei. E a gente percebe, irmãos, que mesmo com a autoridade que tinha, ele estava ali agora olhando. Se você olhar o verso 17 do Salmo 40, você vai entender a condição dele. Ele vai dizer: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Nós até terminamos esse salmo na semana passada, terminando dizendo que nós somos pobres e somos necessitados. Quando o Salmo 41 se abre, ele se abre dizendo que é bem-aventurado, e é interessante que Davi vai dizer para nós que ele é bem-aventurado, mas se você olhar o contexto que ele vai anunciando para nós, do verso 1 até o verso 4, nós vamos perceber que é estranho dizer que é feliz nessa condição. Porque veja, irmãos, o que ele vai dizer: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra do mal. Ele faz uma afirmação. Qual é a afirmação dele? É feliz aquele que se coloca à disposição para cuidar do necessitado. É feliz aquele que abre a sua casa para acolher alguém, para sentar à mesa, ou então para acolher, para dormir, para cuidar. É feliz aquele que coloca a mão, por exemplo, se usar uma linguagem mais nossa, no seu bolso e oferta com gratidão àquele que está servindo. É bem-aventurado poder ser solícito e servir, porque no dia que você precisar, o Senhor Deus o cuidará. E aqui é o que o texto diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado. E ele vai dizer por que isso é bem feliz. Porque o Senhor o livra no dia mau. E aí, meus irmãos, Davi vai dizer o seu dia mau. Nós podemos olhar, queridos, que no verso 2 ao verso 4, nós vamos encontrar algumas questões que Davi vai colocar para nós do que é o dia mau. Os irmãos devem lembrar que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele vai dizer a seus irmãos no capítulo 6, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
E aí, nesse contexto, ele vai falar da armadura que nós devemos usar, porque haverá os dardos inflamados do maligno. E isso é o dia mau. O dia mau, em uma linguagem mais nossa, para a gente entender, é aquele dia em que você está muito tranquilo, que você está numa caminhada muito boa, e que de repente tudo foge debaixo dos teus pés. Eu pensaria dizer, meus irmãos, e com muito temor, talvez o dia mau seria mais ou menos o que aconteceu com o servo Jó. Um dia ele levanta de manhã, ele vai adorar a Deus, ele vai prestar a conta a Deus, porque possivelmente um dos seus filhos pode ter cometido pecado quando eles se juntavam para celebrar. Mas logo depois, e de maneira imediata, uma voz atrás da outra vem dizendo para ele assim: olha, veio um vento e derrubou a sua casa, veio uma tempestade e os animais morreram, e veio mais o telhado caiu e seus filhos morreram. E depois, depois de tudo isso, o texto diz que ele diz assim: não vi, não voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando a gente olha esse salmo, parece que Davi vai dizer outra afirmação que é interessante. Nesse dia mau que Davi está passando, ele vai começar de maneira surpreendente, dizendo que o Senhor acode, que o Senhor acolhe. Antes mesmo dele falar da sua dor pessoal, antes mesmo dele falar do que ele está passando, ele faz uma afirmação para o seu próprio coração: o Senhor cuida, o Senhor ajuda. Irmãos, é interessante que quando a gente passa por dificuldades, necessidades, crises, tribulações, a gente esquece que Deus ajuda, a gente esquece que Deus acolhe, a gente esquece que Deus guarda. E o que a gente vai fazer? A gente começa a murmurar. Murmura contra o próximo, murmura contra os filhos, murmura contra o esposo, murmura contra a esposa, murmura contra Deus, murmura contra a igreja, murmura contra o salário, murmura contra o governo, murmura contra o emprego, murmura com o sol, murmura com a chuva. Se vem sol, está quente demais. Ah, que sol quente. Se vem chuva, está chovendo demais. Que chuva é essa? A gente tudo murmura. Mas Davi, antes de fazer e mostrar o seu quadro, a primeira coisa que ele quer que a gente lembre é que bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, numa outra linguagem, aquele que o Senhor o livrará no dia mau. O que Davi está dizendo? Ele está dizendo que ele serviu ao Senhor, foi-lhe dado a graça de servir ao Senhor, e agora ele entende que o Deus que ele serviu o acudirá. A pergunta que eu faço para você nessa noite: o Deus que você serve, você crê que ele vai te acudir? Você percebe que ele tem acudido, você o tem te ajudado na sua angústia, quando você, como diz o Salmo, ele me ouviu quando eu clamei o socorro? Então vejamos, irmãos, quem é que vai socorrer aqui? É interessante que quem sustenta o fraco, irmãos, é o Senhor Deus. Por isso que Davi vai dizer: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Não é o dinheiro, não é a casa, não é a cama, não é o marido, não é o móvel, não é o trabalho que vai te acudir no dia da sua angústia. Quem vai te acudir é o Senhor Deus. Então veja, verso 2 ele vai dizer: o Senhor protege. E ele vai trazer alguns verbos que é interessante. Veja as afirmações. Olha, primeiro ele vai dizer: o Senhor protege. Ele está lá deitado, ele está em cama, ele está em leito, e ele vai dizer: o Senhor protege. Depois ele vai dizer: o Senhor preserva-lhe a vida. Depois ele vai dizer: ele o faz feliz na terra. Aí a pergunta que vem, irmãos: como é que Davi diz que Deus o faz feliz na terra, se ele está deitado, acamado? E nós vamos ir mais adiante, que as pessoas falam mal dele, as pessoas criticam e os amigos o abandonaram. Ele vai dizer que o Senhor não entrega a descrição dos seus inimigos. Ele vai fazer uma afirmação: o Senhor o assiste no seu leito da enfermidade, e na doença ele afofa a cama. É interessante olhar, irmãos, como Davi, esse é o quadro. Davi está deitado, Davi está doente, Davi não está bem, e ele está ali. E aí no verso 4 ele vai dizer: disse eu, compadece de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. É interessante, irmãos, que ainda que ele esteja sofrendo uma dor física, Davi ele não abre mão de uma verdade preciosa que é para ele e que deve ser para nós. Ainda que Davi saiba que ele está sofrendo, ainda que Davi saiba que ele está enfermo, ainda que ele peça que o Senhor o proteja, ele tem uma consciência, irmãos, de que tudo que ele está passando também tem a ver com o seu próprio pecado. Porque olha o que ele vai dizer: disse eu, compadece de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. E aí, meus irmãos, vejamos o cenário.
ele diz que o Senhor o livra, que o Senhor o protege, mas ele não deixa de pontuar, ainda que ele está nessa condição de que ele também cometeu um pecado. Nós não sabemos qual o pecado que Davi cometeu, nós não sabemos qual é a situação que Davi está e qual é a realidade do pecado, mas ele no seu leito, ele lembra o quê? Da realidade do seu pecado. E qual é o ponto aqui importante, irmãos? Que às vezes as enfermidades que vêm em nossas vidas, irmãos, elas não são somente para nos maltratar, mas elas são para saber o que está no nosso coração. Então, o que há no coração de Davi? Primeiro, há uma alegria de saber que o Senhor vai cuidar dele. Qual é a segunda coisa que nós encontramos no coração de Davi? É que Davi, ele sabe que precisa se pastorear, lembrando os atributos de Deus. O Senhor protege, o Senhor preserva, o Senhor lhe entrega a discrição, o Senhor não lhe entrega a discrição, o Senhor o assiste, o Senhor lhe afofa a cama e o Senhor compadece dele. Qual é a terceira coisa que ele faz? Ele também não deixa que a oportunidade que é lhe dada de estar no leito, de enfermo, ou se a gente não sabe se é de morte ou não, de reconhecer que também ele é pecador e que ele cometeu pecados. Irmão, se nós olhássemos nessa realidade, mudaria muitas das coisas, né? Quando a gente está enfermo e doente, a gente reclama de tudo. Reclama do remédio que tem que tomar, da injeção que tem que tomar. A gente reclama de tantas coisas. Talvez qual é a coisa que você mais reclama quando está enfermo? A cama não está boa, dói o corpo. É tanto barulho, é tanta inquietação, eu quero ficar só, não mexam, não falem comigo. Mas Davi não. Ele está lá no leito. E ele diz: Senhor, eu sou feliz. Porque o Senhor vai comparar, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai me livrar no dia mau. E o Senhor acode aquele que continua necessitado. Davi acolheu muitos necessitados, nós sabemos disso. Se você lembrar da história de Davi na caverna, ele estava na caverna, fugindo de Saul, mas que foram a sua família, seus amigos e toda a sorte de pessoas para que ele fosse chefe deles. Nós podemos lembrar também, irmãos, de tantos outros personagens. Davi, fugiu de Davi, ele vai para uma batalha que ele não sabe nem se ele vai poder vencer, mas ele consulta os senhores. Nós vamos, ele sabe que para aquela batalha ele estaria próximo da morte, porque Saul iria encontrar. Mas ele vai, ele ajuda, ele apoia. Davi diz: Senhor, confio no Senhor. E aqui, meus irmãos, não é uma cobrança pelo que ele fez, mas é porque ele viu tanto que Deus fez na vida dele, que lhe deu capacidade de ajudar, que ele sabe que Deus não vai abandonar nesse momento de dor e tristeza. E aí nós podemos continuar. No verso 5 nós encontramos um quadro, que Davi começa no verso 4 e vai nos apresentando em diante. No verso 4 ele diz: eu sei que eu pequei. Meus irmãos, ele começa a assumir uma condição. Ele está doente, ele sabe que Deus vai cuidar dele, mas ele diz: Senhor, compadece de mim, Senhor, sara minha alma, porque eu pequei contra ti. Depois no verso 5 ele vai dizer: os meus inimigos falam mal de mim. E aí ele diz: os meus inimigos, e o que eles falam? Olha o que eles vão dizer: quando morrerá, ele perecerá o nome. É interessante, irmãos, olhar isso. Você está num leito de morte, ou num leito de enfermidade, e seus inimigos vêm te visitar. Talvez, às vezes, quando a gente está doente, alguém vai nos visitar, alguém diz: nossa, o caso é grave, até fulano de tal para visitar. Talvez lá em Davi dissesse: olha, Davi é tão amado que até o inimigo veio ver. Na verdade, irmãos, o inimigo foi lá para ver, para perguntar: quando é que ele morre? Davi está lá e ele não pode. A pessoa deitada olhar para o seu inimigo que olha para ele, e o olhar daquele inimigo não é um olhar de misericórdia, é um olhar que ele olha que os meus inimigos falam mal de mim. Davi ouve, Davi escuta, porque ele está no leito, é uma oportunidade de falar. Talvez dissesse: olha, bem feito, o que mandou ele fazer o que ele fez? Quem mandou ele enfrentar o rei Saul? Ou então quem mandou ele vencer as batalhas? Quem mandou ele achar que ele era o cara? Estão lá desejando ele, vão dizer: quando morrerá? Irmãos, vejam a alegria. Quando ele morrerá? Quando ele vai perecer o seu nome? Não é só a morte dele. A ideia deles é que o nome de Davi perecesse, não existisse mais. Não só isso. No verso 6 nós encontramos que se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs. Olha o que eles vão dizer: amontoando nos corações malícias, e saindo disso que falam. Eles saem de lá, irmãos, não chocados com a enfermidade, nem com piedade, mas eles saem de lá falando de Davi, e Davi está sabendo. Davi ouve,
Davi deve ter seus amigos que vão lá dizer: olha, ó rei, eles estão vindo aqui falando mal de você e torcendo para que você morra. Eles estão falando malícia sobre você, talvez até dizendo: ele está assim por causa do seu pecado. E como nós sabemos, o povo judeu sempre atribuía pecado à enfermidade, enfermidade a pecado. E Deus dizendo: ele está assim porque ele está pagando o preço do pecado dele. Ele agora está sofrendo tudo o que ele fez, ele agora está sofrendo. E aí nós podemos perceber que Davi está nesse quadro. Não somente isso, olha o que ele vai dizer no verso 7. De mim rosnam a todos que me rodeiam, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu na cama, já não há de levantar-se. Irmãos, eles rosnavam, a expressão assim, é uma expressão de um contentamento que vem no coração, porque ele está deitado no leito. O que nós podemos ver, irmãos, é que os inimigos, como se não bastasse a dor do seu próprio pecado, a própria dor da enfermidade, a dor de não poder mais lutar as batalhas que ele gostaria de lutar, os seus inimigos falam mal dele, e pior, há um traço, há amigos que são íntimos, e olha o que vão dizer. Vejam o que vai continuando, vai dizendo: até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim, ou calcanhar. Irmãos, eu acho que como Davi escreve, lógico, iluminado pelo Espírito de nosso Deus, mas o que ele nos faz lembrar com algumas palavras. Como não poder lembrar, irmãos, da promessa do Senhor nosso Deus aos nossos pais Adão e Eva? Filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a serpente ia ferir o quê? O calcanhar. Davi está no leito, irmãos, e lá está os filhos das trevas querendo ferir o calcanhar. O pior é o que Davi diz, irmãos, quando a gente olha: até o meu amigo mais íntimo, em quem eu confiava, me comia do pão, levantou contra mim o calcanhar. Essa ideia de ir embora, de deixar, de abandonar, de deixar para trás, esquecido. Irmãos, Davi diz assim: até meu amigo mais íntimo, em quem eu confiava, ele levantou contra mim o seu calcanhar. Ele me deixou para trás, ele me deixou sem propósito. Meus irmãos, e aquilo que nós vemos em todo esse cenário, nós vemos a dor profunda da alma humana. Nós vemos aqui a profundidade da dor deste homem, a enfermidade que enfraquece o corpo, a calúnia que destrói a reputação, a traição que dilacera o coração. Mas mesmo em meio a isso, o salmista não afasta de Deus. Ele clama, ele ora e ele confia. Ele diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia. Irmãos, como é precioso. Mesmo assim, então, como é que a gente pode, quantos de nós, irmãos, aqui não carregam feridas da traição? Talvez por parte de alguém, algum membro da família, talvez por parte de algum amigo da infância, talvez por parte de algum amigo em Cristo. A dor da traição, meus irmãos, ela é cruel. Ela nasce da intimidade. Nós temos até uma brincadeira que a gente diz entre nós, né? Olha o preço da intimidade. A intimidade é perigosa. Mas, meus irmãos, esse salmo nos ensina que podemos levar essa dor diante de Deus. Esse salmo é aquele que nos faz compreender o que o próprio Cristo passou. Se nós olharmos o que Davi está falando, irmãos, com a exceção de que Cristo não cometeu pecado, mas ele sofreu pelo meu e o seu pecado, nós estamos vendo alguém que é amigo íntimo que o trai, o outro que o nega, o outro que abandona. Alguns que dizem assim, desejando a morte dele, como disseram: crucificam, crucificam, crucificam. Ou então pessoas que até andavam com ele, quem sabe foram curados, quem sabe comeram à mesa com ele, quando ele comia, e disseram o seguinte: dá-nos Barrabás e deixa ele. Mas, meus irmãos, é interessante que nesse contexto todo, a gente vê que Cristo permanece fiel. Ele vai à cruz e ele morre. E é no cenário da cruz que alguns o negam, alguns os condenam. Nós podemos lembrar dos dois ladrões: um vai dizer, vai zombar dele, e o outro vai reconhecer quem ele é. Nós podemos ir na cruz dizendo: perdoa que não sabe o que faz. Davi está aqui nesse contexto. Davi está sofrendo com isso. Mas olha o que Davi diz. Que palavra linda no verso 10. Tu, porém, Senhor,
compadece de mim, levanta-me, para que eu lhe pague segundo merece. Irmãos, quando a gente chega nessa parte do verso 10 ao verso 13, nós encontramos um outro cenário. E que cenário é esse? É um cenário de restauração. Porque dali vai dizer no verso 10, porém, porém, Senhor, ele vai dizer, compadece de mim, levanta-me para que eu lhes pague segundo merece. E ele vai dizer, com isto, conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim, o meu inimigo. Meus irmãos, eu sei que quando somos feridos, nós queremos brincar. Davi está fazendo aqui nesse cenário. Davi está dizendo o seguinte, Senhor, compadece de mim, me levanta, dá força. E com isso, ele vai dizer, o Senhor se agrada de mim para eu não triunfar contra o meu inimigo. Irmãos, Davi sabe, ele tem vontade, ele quer triunfar contra o inimigo. E ele vai dizendo, olha, quanto a mim, ele vai fazer um pedido, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Davi está dizendo ao Senhor, o que eu quero é isso. Irmãos, nós não sabemos se o Senhor deu a Davi esta vitória. Mas nós sabemos de uma grande verdade, e aqui nós caminhamos para pensar nisso. Eu sei que quantos de nós podemos perguntar, não fomos feridos, e quantos de nós não buscou vingança? Quantos de nós não quis usar as nossas próprias mãos para vindicar o direito? Quantos de nós, irmãos, não quis, quem sabe, dizer agora é a minha vez, eu vou lá na casa dele, eu vou lá na casa dela, e ela vai prestar, e agora eles vão ver o que é bom para nós. Ele nos põe diante dessa. Davi agora diz que ele pede isso. Mas, irmãos, Deus é quem nos sustenta, irmãos. É Deus é quem vence a batalha. É Ele que nos põe diante da sua face. É Ele que nos dá acesso à presença. Nós não precisamos dar vitórias sobre os homens para mostrar que somos aprovados diante de Deus. Deus já nos amou por Cristo Jesus, Senhor. E aí Davi, por causa disso, quando ele pede na integridade da presença, Davi faz no verso 13, irmãos, uma doxologia. E que doxologia é essa? O salmo termina com uma explosão de louvor. Ele sabe que ele vai vencer. Ele sabe que o Senhor vencerá. E ele vai dizer, bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Irmãos, o que Davi está dizendo aqui? Ele pede para lutar, ele pede para vencer, mas ele sabe que no final a vitória é do Senhor. Ele sabe que não é com o braço forte que a gente vai vencer as batalhas ou que vai conquistá-las. Não é por força, não é por violência, mas é na dependência do Senhor. Ele está lá no leito, como ele vai lutar? Os seus inimigos, ele está tão, eu vou dizer assim, ele está tão quebrado, ou como a gente gosta de falar, né, quando a gente está aqui, ontem no mutirão a gente brincando, a gente dizia, estou baqueado, cansado. Davi estava sem condições, como ele iria vencer? O quadro era tão grave que os seus inimigos iam lá para ver, os seus inimigos iam lá rosnar, os seus inimigos iam lá zombar dele, os seus inimigos iam para rir dele. Como ele teria condições de vencer? E aí, meus irmãos, aqui vem a grande aplicação para nós. Não somos nós, irmãos, que vamos vencer nossas batalhas. Mas é Cristo Jesus, o Senhor. E na verdade ele já venceu. Quando ele veio na terra e habitou no meio de nós, a palavra do anjo a José foi: ele salvará o seu povo do pecado deles. Irmãos, qual é a vitória que nós mais precisávamos ser de Cristo vencer a morte e a cruz para nos salvar dos nossos próprios pecados? Davi, ele diz assim, o Senhor de eternidade, eternidade. Irmãos, é interessante poder ver que nesse cenário, onde ele começa falando que ele é bem-aventurado, mas ao final dele ele vai terminar dizendo que ele vai louvar a Deus. Um homem que está enfermo, diante de todo esse quadro, ele consegue louvar a Deus. Ele consegue bendizer o Senhor. Quantos de nós, irmãos, quando tem crise em casa, quando tem crise no trabalho, quando tem crise como irmão, não deixa de adorar a Deus, não deixa de prestar culto, não deixa de buscar o Senhor, colocando na frente o nosso orgulho, o nosso preconceito, quando nós podemos colocar diante do Senhor o nosso pecado, as nossas lutas, para ao final poder dizer: Senhor, bendito seja o seu nome, porque de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Então Davi vai concluir, passando por isso, ele vai terminar esse salmo de batalhas. A gente poderia imaginar, é como se ele estivesse escrevendo e dizendo assim: por todas as batalhas que eu passei, por tudo que eu passei, ainda que neste final seja tão difícil,
Ele está convidando-nos para olhar o seguinte e dizer: bem-aventurado é o homem e bendito seja o nome do Senhor. Peter Gray diz o seguinte, que esse salmo, ele é um salmo litúrgico. Ele é uma liturgia da dor que nos convida a adorar o Senhor. Irmãos, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, ainda que você olhe para as pessoas e tenha tristeza com elas, lembre-se, é o Senhor quem vai cuidar. É o Senhor quem vai trabalhar. É o Senhor quem vai conduzir todas as coisas. Onde é que nós podemos encontrar conforto? E quais são as lições que nós podemos aplicar nesta noite? Eu penso, meus irmãos, que no momento das enfermidades pessoais, na hora que somos traídos, na hora que somos abandonados, na hora que nós temos o nosso pecado contra nós, e que vem à mente, ao coração, a pergunta: onde encontrar conforto e como eu poderei se recuperar nesse momento? A melhor coisa que nós devemos fazer, irmãos, é nos colocar diante da face do Senhor. Isso que Davi faz. Ele ora ao Senhor, ele pede: Senhor, ele sabe que o Senhor, ele é bem-aventurado, ele sabe que o Senhor vai acolhê-lo, mas, irmãos, ele não somente sabe, ele fala, ele diz o que está sentindo. Por que devemos então confiar em Deus? Porque ele é fiel, ele nos sustenta, ele pratica misericórdia sobre nós. Irmãos, não é porventura que toda manhã, quando nós nos levantamos, a misericórdia do Senhor se renova sobre nós? E quando chegamos ao final da noite, não é a fidelidade dele que nos acompanhou? Será que não há motivo para agradecer? Ainda que com dores e tristezas, confia no Senhor, ele é fiel. É ele quem sara o que está doente. É ele quem restaura o que foi traído. E é Cristo Jesus, o nosso maior exemplo, o nosso grande pastor, que nos ensina isso. Foi ele que foi humilhado e transpassado, mas foi exaltado e está nas alturas. Irmãos, o Salmo 41 termina como então? Se formos olhar o final desse livro, ele termina falando de misericórdia. Ser bem-aventurado, ser cuidado, assistido por Deus, irmãos, é misericórdia. O que eu quero dizer com isso? Continue servindo. Continue sendo zeloso em toda a obra. Não esqueça de que você foi chamado para glorificar o Senhor e para andar nas obras de antemão com as quais Ele chamou para andar. E quando você estiver sentindo abandonado, traído, que ninguém está olhando para você, não esqueça que bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor livre. A enfermidade, meus irmãos, segunda coisa, esse salmo nos ensina que a enfermidade, a calúnia, a traição fazem parte do caminho do servo do Senhor. Mas eles não vão te destruir, porque o Senhor já venceu todas as coisas. Nós teremos sim, irmãos, enfermidades. Talvez você tenha até vindo para cá num contexto de enfermidade, de uma dor, de uma tristeza. Mas veja o que Davi está dizendo. Confia no Senhor, porque Ele protege, Ele preserva, Ele não permite que nós sejamos entregues ao inimigo, Ele nos assiste na enfermidade e afofa a cama. Um outro ponto que nós podemos pensar é que a restauração e a vindicação, ela sempre vem de Deus e não das nossas mãos. Davi disse: Senhor, me dá força, me faz levantar dessa cama, para que eu pegue meus inimigos, eles vejam o que eles fizeram. Nós não sabemos se Davi foi restaurado, irmãos. Nós não sabemos se ele lutou. Mas uma coisa nós sabemos: que o Senhor Jesus lutou por nós a batalha. E por isso podemos confiar nele. Ele já venceu, como diz o apóstolo Paulo, ó morte, onde está a sua vitória. Porque a maior batalha nossa é contra o nosso próprio pecado e a morte. E por fim, irmãos, todo o sofrimento do povo de Deus encontra sua plenitude em Cristo, o justo traído, mas o ressuscitado entre os mortos. Portanto, irmãos, diante da dor, não busque vingança, mas busque o Senhor. Diante da enfermidade, não desanime, mas clame por misericórdia a Deus. Diante da traição, lembre-se, Cristo conhece a sua dor, porque Ele mesmo foi traído. Mas também lembre-se, assim como Cristo foi exaltado, também nós, naquele grande dia, seremos exaltados por Deus. E como é que o Salmo termina? Vamos terminar juntos o Salmo como Davi?
Verso 13, vamos ler juntos? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Amém. Vamos orar?